Por que será que o povo de Deus, o povo dito de Deus, passa grandes apertos financeiros? E isso não vem de agora. O povo de antigamente, do Velho Testamento, de Deus, o israelita, né, que era o povo escolhido de Deus, eles também tinham os apertos financeiros. Assim como hoje, a maioria dos filhos de Deus, se você for investigar a vida deles e for dentro dos tempos, você vai ver que as orações, ora para Deus fazer isso. E eles levam uma vida bem abaixo do normal, né? Por que será? E eu sou muito criterioso quando eu leio a palavra de Deus. A palavra de Deus tem bênçãos maravilhosas para nós, mas parece que essas bênçãos estão muito distantes, e principalmente na área financeira. Você já vê crente apertado, crente endividado, você nunca vê um crente que tem um dinheiro guardado para poder fazer uma viagem, ter seu bom carro, ter sua casa, só crente enrolado. Vocês já perceberam sobre isso? Muito bem. Sabe onde é que está a resposta disso? Está aqui no Velho Testamento, no livro de Ageu. No livro de Ageu, fala exatamente para o povo daquela época e trazendo para nós hoje. Então, vou fazer a leitura e vou deixar bem claro para você, para que você saia desse sufoco, desse aperto. E o próprio Deus estava avisando o povo daquela época. Por que será que está acontecendo isso com vocês, né? Então, nós vamos fazer a leitura no capítulo 1, e Deus começa dizendo assim: agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Em outras palavras, olhe para a vida de vocês, dê uma olhada para vocês. Continuando, tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tendes o suficiente. Bebeis, mas não vos sacieis. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Aí, de novo, ele leva a pessoa a refletir sobre a vida dele. E muita gente parece que não consegue refletir, né? Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Às vezes tem pessoas que eu vejo, ele está indo, daqui a pouco ele parece regride. Já perceberam isso? Será que ele está conseguindo olhar para o caminho dele? Fala, opa, tem uma coisa, eu vou para frente, daqui a pouco eu volto para trás, as coisas não rendem na minha mão, eu nunca vou para frente. Eu pensei sobre isso, né? E aí a palavra de Deus vai continuando aqui, no versículo 9. Vós esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Aí Deus começa a falar, por quê? Deus pergunta. E ele mesmo responde. E disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada homem corre à sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho e a terra detém os seus frutos. E aí ele vai falando o que aconteceu, né? E você pode ler o capítulo inteiro depois, e a palavra de Deus vai falando, né? Por que que está acontecendo isso? Ele falou aqui no versículo 9, e a consequência no versículo 10. O versículo 9, porque a casa dele está deserta. Mas como é que eu posso aplicar esse texto aqui de Ageu hoje na nossa vida, né? Como é que eu posso aplicar ele? Porque Deus tinha a casa dele, onde era construído o templo, era a casa de Deus. E hoje, será que é para mim ir numa igreja e construir uma igreja, casa de Deus que eles falam? Quem é a casa de Deus hoje? Você e eu, cada um de nós. A palavra de Deus não fala que nós somos morada de Deus. Então, para as bênçãos de Deus vir sobre nós temos que construir a morada de Deus, que somos nós, a nossa vida. E a palavra de Deus está falando que todo mundo estava pensando em muitas coisas, menos na casa de Deus, que é a própria vida da pessoa. A pessoa corre para um lado, corre para outro, mas não quer consertar a sua vida. E isso é deixar a casa de Deus deserta, não está buscando o interesse de Deus, a vontade de Deus.
Porque hoje nós somos a casa de Deus. E a palavra de Deus fala, né? Quando nós vamos subir o monte, aqui agora nós vamos voltar para o versículo 8. Subir ao monte, trazer a madeira e edificai a casa, e me agradarei nisso e serei glorificado, diz o Senhor. Como é que nós vamos trazer esse versículo para nós? Subir o monte, subir o monte de Deus, os céus, olhar para os céus, trazer a madeira, onde Jesus foi crucificado, no madeiro, trazer Jesus para nós, para dentro da nossa casa. Isso é construir a nossa casa. E aí a palavra de Deus vai falando que quando nós fazermos isso, né? Quando nós fazermos isso, a palavra de Deus fala aqui, capítulo 2, versículo 8, a prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos, né? E aí a palavra de Deus vai falando que depois que considerar, né, de reconstruir a casa que é nós, né? Aí ele fala, considerai agora, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia que a fundação do templo foi estabelecida, considerai isso. Por acaso ainda há semente no celeiro? Sim, além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não tem produto. Desde esse dia eu vos abençoarei. E a palavra de Deus fala assim, quando vocês construírem a casa, vai começar a sobrar as coisas. Isso aconteceu na minha vida. Eu lutava de um lado, eu lutava de outro, meus próprios interesses. Um aperto, uma hora tratava bem, outra hora estava lá embaixo. Quando eu construí a minha casa, eu falo com propriedade. O que eu prego aqui, eu vivo. E Deus tem nos abençoado, tem me abençoado muito. E eu fico pensando assim, eu vejo o crente numa situação deplorável na parte financeira, né? Por quê? Porque a casa dele, ele não está obedecendo. Quando eu estou obedecendo, eu estou pondo os mandamentos de Deus, eu estou construindo. Lembra que Jesus falou que aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia, né? Então fica aqui a reflexão para nós, você que quer ter uma vida próspera. Vida próspera não significa que você vai ficar milionário, cheio do dinheiro, dinheiro para você se exibir. Não, você vai ter uma vida tranquila, sem aquele aperto, sem estar devendo para todo mundo, o nome limpo, as coisas andando bem para você. Você ter vontade de comer uma coisa, comprar uma coisa, você compra. Hoje você vê todo mundo negativo no banco e devendo. Fica aqui a reflexão para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.